Brinco dizendo que a minha empresa é a empresa familiar, a mulher é a presidente, trabalha meu filho que acabou de me ligar, está lá em Vargem Grande do Maranhão, conversando com o prefeito, um processo para seleção de diretores das escolas públicas, uma exigência do FUDEB, uma exigência do pai. Eu estou aqui em Tocantins, imediatamente quando a Undime Nacional me pediu, em maio de 2018, para levantar a merenda escolar dos 5.570 municípios brasileiros. Eu terceirizei o trabalho, botei minhas duas filhas para nos ajudarem, e no dia 15 de agosto, aquele trabalho começou no Ceará, foi fortalecido em Tocantins, se consagrou a recuperação de 320 milhões de reais da merenda escolar, que então, na época, o governo federal estava esquecendo de repassar. Mais uma vez, agora em 2021, estão o Ceará e Tocantins abraçados, liderando uma missão nacional, que é o esclarecimento da lei do FUDEB. O FUDEB não mudou, a lei é a mesma, aprovada após haver sido redigida por uma deputada federal de Tocantins, mas cuja redação deixou para alguns intérpretes alguma dificuldade que foi finalmente sanada com o projeto de lei 3418, aprovado dia 8 recente. Nesse momento encontra-se também em regime de urgência do Senado e deverá ser aprovado com efeitos, obviamente, para este ano. Mas a minha fala hoje, mais que o FUDEB, é porque tudo que foi conversado aqui, e que até recentemente, até dia 25 de dezembro de 2020, tinha consequências sobre o nosso dia a dia da escola, cada vez mais passam a exigir o envolvimento dos gestores escolares para o sucesso daquele episódio. Por exemplo, há pouco falou o companheiro nosso, Alvegano Leandro, com relação ao PA, ao planejamento do PA, o diagnóstico do PA e a presença do deputado. Eu conversava há pouco ali baixinho com a nossa presidente. Este ano, 2021, desde meados do ano ou até antes, o FNDE não tem um centavo para ajudar qualquer município brasileiro. Todo o dinheiro, todo o orçamento federal está nas mãos do Poder Legislativo na forma de emenda parlamentar. Então, se algum município quer o transporte escolar, quer a quadra coberta, quer um SEI, quer ampliar uma escola, coisa que o valha, tem que depender de uma emenda do deputado federal. E a educação, graças a Deus, tem a exigência do PA. É a única área na gestão pública que o deputado, para colocar uma emenda, precisa primeiro que o município, que a Secretaria de Educação, haja identificado aquela demanda entre as prioridades do PA. Na área da saúde não é assim, na área da assistência social não é assim, nas outras áreas não é assim. Havendo interesse de colocar uma emenda no município, vem. Na educação, não. Mesmo que o deputado queira trazer o dinheiro para o município, esse dinheiro, na forma de emenda, só entra através do FNDE e, portanto, só se tiver sido previsto no PA. Daí essa exigência de nós termos essa sintonia perfeita entre o diagnóstico do PA, o planejamento do PA e a realidade do município e a tempestividade de tudo isso. Também aqueles outros programas, há pouco falou do PENAT. O PENAT, senhores, já desde o seu nascedouro, estabelece que no máximo 30% dos recursos recebidos podem ficar para a reprogramação no ano seguinte. Então atentem todos os senhores qual o saldo do PENAT este ano. Paulo Lira, nós não tivemos transporte escolar, mas o PENAT, além de pagar um eventual contrato de um carro alugado, terceirizado, pagar combustível, ele financia a recuperação da frota, a compra de pneu, baterias, etc. Então, quem tem veículo próprio, tem dinheiro em caixa, que ultrapassa 30% que receberam, gastem esse dinheiro agora.
recuperando os ônibus, comprando pneu, comprando bateria, recuperando, colocando cinto de segurança, etc. O que ficar em conta, além dos 30% previsto a receber, é deduzido das parcelas do próximo ano. A informação que foi dada aqui com relação àqueles programas todos vinculados à aprendizagem. Senhores, o SAEB que acabamos de realizar e esses outros programas de alfabetização, de evasão escolar, tudo isso vai estar representado no censo escolar do próximo ano e irá impactar fortemente, decisivamente, na possibilidade dos municípios receberem ou não recursos do Fundeb indexados ao valor aluno ano rendimento, VAR, que vai ser redistribuído a partir de 2023 com base naqueles 5 condicionantes: indicação de diretores por seleção de critérios técnicos de desempenho, participação no mínimo 80% do SAEB, que acabou de acontecer, e do SAEB do próximo ano, redução das desigualdades sociais, e essas desigualdades é justamente redução da evasão, menor incidência da educação de jovens e adultos, melhoria da aprovação, daí a escolaridade da importância ímpar neste momento pós-pandemia da busca ativa. A busca ativa junto às famílias, quase um trabalho de casa em casa, para reconstruir a credibilidade da escola, a toda a circunstância emocional das mães, dos pais, das famílias, para não levar os filhos à escola, mas há também a dificuldade dos alunos maiores de haverem encontrado uma forma de renda, uma fonte de renda, e por isso não quererem voltar à escola. Mas se não voltarem, a escolaridade vai estar impactada no censo escolar, e quando chegar em 2023 o município não recebe complementação do VAR, porque a escolaridade está baixa. Então todos esses programas agora têm um quê muito forte ligado à receita do Fundeb. Anteriormente o Fundeb era só matrícula, eu tenho ou não tenho, é tempo integral, não é tempo integral, é rural, é urbano, é EJA, é aí. Agora isso impacta só em 10% da complementação do anual. 10,5% impactarão no VAT. Esse ano, 7, 8 municípios tocantinenses já receberam pela primeira vez complementação da União indexada ao VAT. Ano que vem, com certeza, esse número mais que dobrará. Mas só que o município, para receber VAT, tem que ter informado o CIOP de 2020 bonitinho. Tem que ter provado o investimento de 25% da arrecadação em 2020 também. São as duas condicionantes que concorreram para que alguns municípios de Tocantins estivessem inabilitados para receber VAT esse ano. E o aspecto central que eu vim falar hoje aqui, porque eu estou em Tocantins já trabalhando nisso para alguns municípios, e eu já falei isso naqueles nossos eventos lá no auditório da ATEM com mais de uma oportunidade. O novo Fundeb trouxe outros desafios para os municípios. O novo Fundeb estabeleceu que, ao contrário do Fundeb, não é mais possível aplicar 100% da receita com o pagamento dos profissionais da educação. E aquilo que eu falei há pouco, a Lei 3418, foi para esclarecer o que está na Constituição Federal, que profissionais da educação são todos aqueles que trabalham na educação. Eu venho dizendo do porteiro ao reitor, do porteiro ao secretário. Então foi esclarecido agora. Essa lei já passou na Câmara, em caráter de urgência, dia 8, está no Senado e deverá ser também aprovada dentro dos próximos dias. Terminaremos o ano 2021 concordando com algo que eu digo desde janeiro de 2021, profissionais da educação são todos aqueles que trabalham na educação. Portanto, o município ao final do ano, e só no final do ano, só após o dia 30 de dezembro. Por que só após o dia 30 de dezembro?
porque a última receita do Fundeb se dá no dia 30 de dezembro. Desde o Fundeb, nós sabemos que os créditos do Fundeb são 10, 20 e 30. Nós temos que aguardar até o dia 30 de dezembro de 2021 para saber efetivamente qual foi a receita do município, pedir da contabilidade, do recursos humanos, do que quer que seja, quanto gastamos com o pessoal da educação. E pessoal da educação, repito, é magistério e todas as outras atividades da escola, o auxiliar de serviço, o porteiro, a merendeira, o motorista de transporte escolar. Quanto gastamos na remuneração deste público? E remuneração é salário, e cargos patronais, férias, etc. Somou tudo, alcançou 70% da receita. Os outros 30% são para manutenção e desenvolvimento da educação. E aqui vai uma lembrança importante, uma orientação. Por conta desta dificuldade de entendimento que é nacional, muitos municípios viram economizando, ou guardando, ou separando recursos para eventual pagamento de rateios ou abonos, ou 13º, ou 15º, ou 16º, o nome que eu queira. Agora a lei diz que se 70% foram comprometidos, não há rateio e abono. Então vem uma dificuldade, vem uma urgência para os senhores secretários de educação. Aquele recurso que seria rateado, não pode mais, não há base legal para fazê-lo. Para pagar rateio ou abono, se eu não alcançar 70, a lei do Fundeb autoriza. Mas se eu alcancei 70, eu não posso, a menos que eu crie uma lei específica, criando a gratificação SAEB, gratificação final de ano, a quem eu quiser, eu poderia fazê-lo, desde que a Câmara autorizasse. Só que esse ano 2021, por conta da Lei Complementar 173, não seria possível. Mas os municípios e estados só podem deixar para o próximo ano 10% da arrecadação total do Fundeb. Então, vejam o que é que não foi aplicado até agora e tratem de aplicar, porque só podem ficar para o ano que vem 10% da arrecadação. Certo? Então, com relação ao Fundeb, se tiver alguma dúvida, teremos a oportunidade de conversar. Mas, especificamente, eu venho trabalhando agora em Tocantins, após as minhas falas, um trabalho em paralelo, com todo o suporte da ATM e da Undime ATM, numa das necessidades urgentes por conta dessa nova lei de Fundeb, por conta do PME, por conta do PNE, por conta da gestão equilibrada, que é a revisão do plano de cargos e salários do pessoal mais técnico. Certo? O correto, desde o PME, seria ter o plano de cargos e salário do magistério e o plano de cargos e salário dos demais servidores. Como todos nós servidores públicos, eu sou servidor público aposentado há 5 anos, depois de 36 anos de efetivo exercício, servidor público federal, então nós temos que ter carreira. É importante que haja carreira, para que nós possamos disciplinar a nossa vida de trabalhador. Então, como Solange disse há pouco, com tanto orgulho, que nos orgulha o exemplo, que é uma carreira frutífera. Certo? Então é importante que você veja os planos. E a revisão dos planos, da forma que eu faço, ela parte da leitura da lei orgânica do município, revisando naquilo que for necessário, da leitura do Estatuto do Servidor Público Municipal, revendo naquilo que for necessário, porque tanto um quanto o outro impactam no plano de cargo e salário, a revisão do plano condizente com a realidade, certo? Eu, como sou das antigas e os cabelos brancos justificam, eu gosto de pegar no papel. Agora mesmo eu mostrei hoje de manhã para nossa querida presidente, Nete, eu estou lá com o volume que é a documentação de Talismã. Tem outro volume comigo que é a documentação de Arraias, esse está quase pronto já. A documentação de Almas, que é outro que eu quase concluí também. Porque é importante, não só que eu, como estranho sociológico do processo, consultor, mas que todos vocês, principalmente, conheçam e dominem essa documentação. E para ajudá-los, eu brinco, falando sério,
que eu não, isso é um trabalho técnico, é um trabalho de consultoria, portanto é vendido, eu não vendo papel. Então, o que eu tenho mais feito nesses planos é pegar um documento de 200 artigos e transformar no de 30. Um documento de 40 páginas transformar em 18. Ora, se a maioria dos municípios aqui são, por exemplo, ligados ao INSS, um ou outro tem previdência própria, não tem porquê na documentação do município, nem da lei orgânica, nem do Estatuto do Servidor, muito menos do plano de cargos, salário e magistério, eu tenho 1, 2, 3, 5 parágrafos, 2, 3 páginas tratando de aposentadoria. Basta dizer na lei orgânica, os servidores públicos municipais estão subordinados ao regime geral de previdência social e INSS. Pronto. Todo servidor, né, no Estatuto do Plano de Cargos já sabe que ele será. Então não adianta, porque vocês, né, há pouco Solange falou, no RUDUPIO, que é o processo de aposentadoria, né, principalmente no INSS, porque nós temos 1, 2, 3 dispositivos legais no município, tratando de aposentadoria, bota lá no plano de cargos. O professor, ao se aposentar, terá o salário integral. A aposentadoria é dentro da regra do INSS. Ele não vai ler a lei municipal, cria só expectativa, e às vezes uma falsa expectativa, que ao ser frustrado é muito chato. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, repito, contando com todo o apoio da Undime, né, sob a coordenação do Jair, e temos toda a disposição, né, pela parceria formada. Eu deveria estar vindo, para mim é uma honra, a Tocantins todos os meses, né, eu já me pedi a agenda para janeiro, e aqueles municípios que sentirem-se motivados a fazer, precisando, né, repito, a legislação federal cada vez mais impõe aos entes federados, estados e municípios, a adequação da sua legislação a esses episódios, certo? Hoje, por exemplo, estamos tratando aqui de educação, de Fundeb, nós não pudemos ter, né, a previsão, que acontecia muito, inclusive em municípios de Tocantins, que toda a receita do Fundeb não pagava o salário dos profissionais do magistério, né? Isso é impossível hoje, a menos que a gente queira que o município não seja contemplado com o recurso do VAT. É um contrassenso, né? Eu prefiro não receber o VAT, porque assim tudo que eu receber eu posso pagar em folha. Eu não quero receber o VAT, porque assim, bom, de repente pode passar isso na cabeça de alguém. Agora, se eu tenho a oportunidade de sair da complementação da União de 10% para a complementação da União de 23%, ou seja, a União, a partir do novo Fundeb, mais que duplica a participação de dinheiro federal no financiamento da educação básica, ela colocou condicionantes. Condicionantes na excelência de gestão, condicionantes nos resultados da aprendizagem. Então, o que era 10% de complementação da União vai para 23%. 10% continua dependente só de matrícula. 10,5% do desempenho tributário do município, da arrecadação, de tarefas que estão muito mais próximas à contabilidade e à Secretaria de Finanças que a própria Secretaria de Educação. Só é importante nesse aspecto, e vocês se lembram que eu já disse em mais de uma oportunidade, se eu for a secretária de Educação, o CIOP era preenchido no meu gabinete, cada vez mais a proximidade do CIOP com a educação é importante. Todo o investimento da educação infantil deveria estar demonstrado desde o processo de compra de licitação. Eu sei que a maioria, ou a quase totalidade dos municípios de vocês, separam a folha de pagamento, a educação infantil e ensino fundamental. Mas se eu quero receber mais complementação da União, e nesse momento o Fundeb privilegia quem investe em educação infantil, é importante que todas as despesas que eu puder demonstrar o que é educação infantil, investimentos, né, compra de material, expediente, vou comprar 200 vezes o mesmo papel, 150 para fundamental, 50 para educação infantil. Eu faço o processo de compra distinguido, eu faço a emissão de nota, e lá no CIOP isso tudo tem que estar registrado. Quanto mais precisa for a informação do CIOP, melhor, porque será no CIOP e será no censo escolar que o FNDE e o Ministério da Economia irão se consultar para planejar daqui em diante
o VAT e o VAR. Tá? Então, são desafios, né? Eu sei que hoje, dezembro, próximo da confraternização, logo mais, próximo do Natal, é um momento de muito mais de reflexões e confraternizações do que de preocupações. Mas, já que estamos preparando, né? Lembrou há pouco, Leandro, o senhor gravei o nome, o planejamento para o parto, é importante que nós já saibamos nesse processo. Eu não tive a oportunidade, porque houve um desencontro do táxi que me trouxe aqui, de ouvir as palavras do secretário, mas já ouvi de Francinete que ele confirmou que é expectativa, é desejo da Secretaria Estadual de Educação de Tocantins avançar na municipalização do ensino fundamental. Desde ainda da secretária Adriana, acompanhando o prefeito, acompanhando a secretária que não está aqui hoje, já conversávamos com ela, depois ela esteve conosco lá no auditório da ATM, já provocávamos de novo, e eu já tive a oportunidade de, atendendo ao meu parceiro aqui de trabalho no Tocantins, de providenciar ofício de 5 municípios individualmente, pedindo o apoio do Estado na municipalização do ensino fundamental. Mas defendendo sempre como um fã, como um parceiro, né, de alguém que tem muito tesão de trabalhar com a Undime, pela Undime, que se a Undime capitanear esse trabalho em conjunto dos municípios é importante. E como eu falava com o presidente, de fato, se a própria Secretaria do Estado olhar para o censo escolar, ela seria ou é a parte mais interessada em passar o fundamental para o município, porque o que está vindo de demanda do ensino médio para ela, em 2 anos, vai duplicar a matrícula do ensino médio, na maioria dos municípios de vocês. Então ela deveria estar se concentrando todos os esforços para fazer o ensino médio, inclusive 100% em tempo integral, e passando para o município. Mas como eu já tenho falado, é que eu vou concluir, porque falei agora nesse aspecto, nós estamos terminando o ano letivo. Então o município que só tem até o 5º ano do ensino fundamental, para ter o 6º ano ano que vem, é só segurar as matrículas, é só não transferir. E aqueles municípios que eu tenho tido a honra de trabalhar mais de perto aqui em Tocantins, 3 deles já estão fazendo isso esse ano. Já se prepararam com estrutura, já pesquisaram no seu quadro de professores quais são aqueles habilitados para o 6º ano, já estão se preparando, já foram as famílias naquele trabalho de convencimento, para que no ano que vem, 2022, já inicie o 6º ano na rede municipal, tendo ou não tendo o ok do Estado, porque vocês não precisam deste ok do Estado para iniciar o 6º ano. O ideal, que eu fiz isso quando eu fui secretário da Educação do Estado do Ceará, eu cheguei a municipalizar de telefone, por telefone, 9 escolas estaduais, num telefonema para o Regional da Educação do Ceará, eu passei para o município, num telefonema, 9 escolas, dizendo para o Regional da Educação lá do Ceará: companheiro, passa lá segunda-feira nas escolas com ônibus e recolhe só os servidores do Estado, professores e servidores. O que tiver de equipamento, de computador, o que for, fica na escola. Doutor Paulo Lira, mas é do Estado. Não é do Estado não, senhores, é da sociedade. E em sendo da sociedade, deve fazer uso quem melhor puder fazê-lo. É muito mais fácil vocês, como secretários municipais de educação, darem assistência ao aluno na escola lá no município de vocês, do que alguém que está aqui em Palmas ou numa regional do interior. Então esse trabalho de municipalização desse ensino fundamental, você já pode iniciar a partir de agora, preparando-se, né? O maior desafio talvez seja, aliás, 2: a habilitação dos professores, mas eu acredito que se eu for começar com uma turma ou 2 do 6º ano, cada rede de vocês deverá ter, com maior ou menor dificuldade, lógico, são da rede, pessoas habilitadas para as disciplinas específicas do 6º ano. O outro é do material didático, do PNLD, que obviamente vocês não pediram. Teria que ter, no primeiro momento, a aquiescência da rede estadual e ceder os livros.
Mas se não for pacífico, vai no FNDE e pede. Não deve ser um impeditivo para que vocês avancem na municipalização. Isso porque eu já mostrei para vocês e vocês podem vê-lo com muita facilidade. Vejam o censo escolar deste ano que vocês informaram no último dia 23 de outubro. Comparem a matrícula do primeiro ao quinto ano na rede de vocês com a matrícula da educação infantil de vocês. E vocês verão, né, uma diferença significante. Dentro de 3 ou 4 anos, a matrícula do primeiro ao quinto ano será em média 30% menor do que é hoje. Menor do que é hoje. E é irreversível. Irreversível. Se vocês querem adequar, e menos aluno é menos receita, de Fundeb, de salário de educação, de PENAI, de PENAD, PDDE, etc. Se vocês quiserem equacionar esse processo, só tem 2 ferramentas e agora termino. Educação em tempo integral, que aumenta em 30% a receita do Fundeb, e no caso de vocês, que lá para a gente do Ceará não existe mais, no Maranhão não existe mais, na Bahia não existe mais, municipalização do ensino fundamental. Por que não há no Maranhão, no Ceará, na Bahia? Porque esse estado já, no Ceará, desde o século passado, ensino fundamental é matéria só das redes dos pais. Obrigadíssimo, Feliz Natal e um fabuloso 2022. Pessoal, os que estão aqui, o que o doutor Paulo Lira está falando da municipalização da segunda fase do ensino fundamental. Mas pasme, doutorzinho, deixa eu lhe dizer, nós temos municípios que ainda nem municipalizou a primeira fase inteira. Quem são os municípios que não ainda municipalizou? Aqui, ó. Quem mais? Eu quero formar um grupo de trabalho esse ano, Rutinha, Solange, para a gente trabalhar, viu, Solange e Dona Ruth, a municipalização. Nós vamos sentar com a SEDUC. Esse ano, 2022, nós vamos no final desse ano, 2022, né? Esse é 21. Reunir aqui e dizer, conseguimos municipalizar a primeira fase inteira do ensino fundamental. Nós vamos fazer um GT de trabalho. Nós temos a Amanda, conselheira CNR aqui do nosso Tocantins. Cadê a Luísa? A Luísa já foi, pisa na minha vez. Aqui, você também. E nós iremos formar um grupo de trabalho. Você vai nos ajudar, viu, Lira? Para que a gente possa municipalizar a Ana. Ana, tu ainda tem lá o 5º ano lá do padre? Tomou? Ah, tá. Porque a Ana chorou, viu, gente? Essa Ana eu vi o choro dela. Então, nós vamos trabalhar isso e vamos trabalhar a segunda fase do ensino fundamental nos municípios. Eu já conheço 2 que falou para mim que não entrega o 5º ano. Vai fazer o 6º. Então, a gente começa a trabalhar. O Lira é todo de vocês, viu? Gemima, você também vai fazer parte do GT de trabalho nosso. Nós vamos trabalhar juntos. Lá no teu município já municipalizou tudo? Olha aí, Gemima. Nós precisamos formar esse grupo. Mas no meu município, lá na regional, eles estão brigando pelos alunos de 6 ao 9. Está escutando? Então é brigando. Tirando o estado. Tirar os alunos de 6 ao 9. Olha a situação. O estado está fazendo campanha lá agora para os alunos de 6 ao 9 anos. E nós iremos conversar isso com o secretário, com o secretário executivo de Educação do Estado. Nós iremos formar um grupo de trabalho aqui da Undime. Lá em Elisângela, você já municipalizou tudo? Só até o 5º? Tem interesse para frente? Araguaína é rica, minha filha. São 20 mil alunos para colocar, não temos 20 mil alunos lá, Lira. Falta escola. Mas da mesma forma que esses 20 mil alunos não nasceram de Alapada, também não serão municipalizados. Tem que começar. Tem município aqui que olha, você não tem estrutura. Mas se olhar e enxergar que é uma turma de 20, 30, eu duvido que não tenha condições de receber o 6º ano ou 2 com a estrutura que já tem. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, se esses alunos vão ser municipalizados, a estrutura terá que ser também. O Estado não deve ter interesse em manter uma escola se não tem um aluno. Então, quando a gente fala em municipalização, é com casca e nó, é de porteira fechada, como se fala na Copa da Fazenda, certo?
Até porque, dentro do conceito do novo ensino médio, e salvo engano, nós estamos numa escola desse padrão, não é isso? É profissionalizante, é ensino médio. Certo? Aqui é só a escola de ensino médio. Dentro do conceito do novo ensino médio, até a estrutura que o Estado tem nos municípios, não é só do Tocantins, é do Brasil, não atendem. Olhem o padrão que o novo ensino médio exige. O conceito da profissionalização. Então ele está, por isso que eu digo, o Estado tem interesse. As ferramentas todas que são necessárias, pelo tempo que eu tenho de vivência nisso, eu conheço. E quando ela falou aqui agora há pouco da escola da igreja, eu me lembrei de lá de Nossa Senhora da Glória, o município de Sergipe, uma escola da paróquia, lá da arquidiocese, que era alugada metade ao Estado no turno e a outra metade ao município. Ora, mas a prefeita, ele é a prefeita Luana, mulher, estava todo dia, todo domingo na missa, né? O vigário estava vendo a Luana todo dia, a prefeita e tal, o secretário de Estado também era Aracaju. Aí fui falar pacificamente com o secretário, essa resistência do Estado, nós sabemos, nós pensávamos. Vou falar com muita franqueza. Nós temos diretores do Estado, isso não é em Tocantins, não, isso é do Brasil. Tem gestores da Secretaria Municipal de Educação, no caso de Prata, aqui, uma cidade de Minas Gerais, que eu fiz um plano de carro de lá na Uberlândia, todo o comando da Secretaria Municipal de Prata, ou quase todo, são professoras ativas ainda da rede estadual. Quando eu falei que tinha que municipalizar, quase como meu fígado vivo, né? Mas ainda tinham 2 ou 3 pessoas lá, você tem razão, conseguimos municipalizar uma escola agora lá, no ano passado já. Certo? Nós temos que trabalhar esse processo. Então, nós temos, por exemplo, eu falei há pouco, é fato. No caso do censo escolar aqui em Tocantins, vocês me permitam, porque até as secretárias não estão aqui, mas eu tive que fazer live lá de Fortaleza, com a regional da Educação de Tocantins, a secretária do município, os seus assessores. O município aqui de Tocantins, a secretária foi, segurou e está lá em tempo integral, aumentou em 30% o Fundeb no ano que vem. O outro município pequeno, aqui em Tocantins, na última hora, depois de ter publicado o resultado preliminar do censo, a secretária cedeu a pressão da regional aqui de Tocantins e retirou. Eu fiquei passado com isso agora. Mas retirou todo mundo. Prejudicou pesadamente o Fundeb do município pequeno e pobre de Tocantins de 2023. Certo? Perdão, 2022. E por isso é que eu venho falando com o Neto, de já em janeiro trabalharmos com vocês essa conscientização, para que em maio, ao fazer o censo, estejamos todos pacíficos. Educação em tempo integral, escola de tempo integral, outro detalhe. A educação em tempo integral é obrigação, certo? Mas voltando à municipalização, nós temos que trabalhar isso porque, repito, o Estado é o maior interessado, a demanda crescente, mas o que eu venho dizendo, lá a diretora da escola do Estado, obviamente que ela não vai concordar com a municipalização, até porque ela primeiro, ela vai ter que voltar para a sala de aula, porque eu aprendi na educação que não é um ambiente que o professor gosta de estar. Prefere ser diretor, coordenador, sala de leitura, multi-e-mail, escambau. Ela vai ter que voltar para a sala de aula e com certeza vai perder a gratificação de diretor. E aí já são a diretoria, o núcleo gestor da escola do Estado, mais a regional do Estado, normalmente são amigas, comadres, etc., cunhados, que também não vai querer. Há essa resistência. Por isso que eu defendo com o Aldino que nós temos que trabalhar coletivamente e aqui na sede. Porque as regionais terão que receber como determinação. Certo? Agora nós temos, primeiro, o município estamos aptos para isso. Porque não temos, eu já vi dos municípios que eu venho trabalhando em Tocantins, quase todos, hoje, tem muito mais professor que precisa. Quase todos têm muito mais professor que precisa. E quem tiver alguma dúvida,
pega o número de professores, de alunos que vocês têm e dividem pelo número de professores 20 horas. Porque se o professor tiver 40 horas, são 2. E vocês vão encontrar alguma coisa parecida com 12, 15, 16. E o piso foi bolado, foi pensado, foi idealizado com a relação de 25 professores por aluno. Então essas dificuldades todas que nós vivenciamos, a origem é essa. Então, se todo mundo tem muito mais professor que precisa hoje, e a tendência essa matrícula cair mais ainda, é urgente que a gente municipalize. É urgente. De que forma? Se é todo mundo de uma vez, tudo bem, se é o 6º, 7º, 8º, porque se o município quiser com política, ele começa agora no 6º, ano que vem, o 6º de novo, que é assim no 7º, e tal, em 4 anos, municipaliza sem problema. Municipaliza sem problema, sem precisar de ninguém, só se organizando. Revendo, reestruturando a rede, repensando, botar o primeiro alquete na escola, 6 alunos na outra, vai repensando, vai reorganizando. Porque eu sou também capaz de apostar, já que a matrícula vem caindo, que também existe e salas de aulas sobrando nos municípios, porque só ser replanejado, certo? Alguma pergunta? A propósito, eu queria ver o nível de dúvida de vocês. O que é que está sendo comum no Brasil? Até porque eu não vou fazer qualquer juízo de valor, mas os gestores municipais, os prefeitos municipais, na hora de fazer gestão da educação, houve muito mais o contador que o secretário da educação. É lamentável. É lamentável porque os secretários de educação dominam da matéria muito mais que os contadores. Certo? Primeiro, por ossos ofício, segundo, por estudar. Então, tem alguns contadores que estão dizendo: a lei foi aprovada agora, não vai retroceder. Senhores, conta 30, 70, folha de pagamento 30, 70, é uma mera ferramenta burocrática. Fundeb é um só. E foi depositado numa conta só. Não interessa que de janeiro até setembro, outubro, novembro ou dezembro, as folhas tenham sido pagas com o título 30 e 70. Não interessa. O importante é, aprovada definitivamente a lei, agora, essa semana, na próxima, os secretários de educação pedirem, como a secretária falou, da contabilidade, ou do setor de recursos humanos, quanto gastamos com remuneração dos profissionais da educação. Todos, se for pagos na folha dos 30, 70, não interessa. Agora existe só uma folha da educação. Somou tudo, deu 70%, não há nem porquê, nem lei que os permita pagar abono, rateio, 14º, o nome que o prover. Quem fizer irá cometer crime de responsabilidade. Quem não fizer, faz o rateio, né? Obviamente, se eu tenho que esperar até o dia 30 para saber o valor, só pode se pagar no ano que vem. Certo? Então não se preocupe com qualquer... Eu, inclusive, hoje mesmo, a pedido da presidente da Audível do Ceará, e até passei uma cópia para a Francinete, providenciou a consulta ao FNDE, porque no CIOP, nos 2 primeiros quadrimestres, a contabilidade botou lá 30 e 70. Profissional do magistério, não. O problema não é nosso. O problema é do MEC de reorganizar o CIOP e transformar todo mundo em profissionais da educação, como a lei determinada. Exatamente, não é o saldo bancário que deve me determinar se tem saldo para rateio ou não. Até porque o que é rateado não é o saldo do Fundeb. O que é eventualmente rateado ou pago como abono é a parcela do Fundeb que não correspondeu ao somatório de 70% com a remuneração. Repito, remuneração é o salário base, vantagens e encargos patronais, INSS, e se algum aqui for seletista, o FGTS também.
Então, soma todo mundo que ultrapassa bastante 70. E não é a minha fala, é a lei, certo? Eu venho falando isso desde janeiro, porque eu sei ler. Só por isso. Porque eu sei ler. O que é que está na PEC? O que é que está na PEC? Projeto de emenda constitucional. No mínimo 70% serão para os profissionais da educação. A lei 1403 botou no mínimo 70% para os profissionais da educação, vírgula, de acordo com o artigo 61 da LDB de 20 de dezembro de 96. Qualquer curioso como eu, vai lá na LDB de 96, artigo 61. Só tem 2 incisos. Inciso 1 diz que tem que ser valorizada a experiência adquirida no tempo, no espaço, etc, etc. Inciso 2 diz que tem que ser valorizada a formação técnica, PD. Só tem 2 incisos no artigo 61 da LDB de 1996, que fala dos profissionais da educação. Aí alguém me diz, mas Paulo Lira, a LDB foi modificada em 2009. O artigo 61 da LDB de 2009 tem 5 incisos. Primeiro, descreve com muita competência quem são os profissionais do magistério de regência. Inciso segundo, descreve quem são os profissionais do magistério do suporte pedagógico. Artigo 3º, descreve os profissionais com formação, os trabalhadores da educação, ou seja, os profissionais da educação, com formações pedagógicas, e a FI. O que é a FI? O que é a FI? Certo? Aí tem o inciso 4, tem que valorizar a formação do trabalho. Então eu posso pegar a minha merendeira, meu motorista de transporte escolar, o vigia, mandar o histórico escolar de cada um deles para o Conselho Municipal de Educação, e o Conselho reconhece que tem aquele pessoal que tem notório saber, por 20 anos que faz merenda, porque nunca deu um menino ter dor de barriga, então notório saber, reconhecer. Mas isso tudo não é a base. O que é importante, não sei porquê, não me interessa. Em 2009, quando mudaram o artigo 61 da LDB de 96 diz profissionais da educação. O artigo 61 da LDB de 2009 diz profissionais da educação escolar básica. Tem a expressão escolar. E tanto a PEC quanto a lei de Fundeb não fala nos profissionais da educação escolar, fala nos profissionais da educação. Então o artigo 61 da LDB, que todo mundo, sindicatos, é lógico, se eu for a sindicato, eu queria primeiro os meus, faz parte do trabalho deles, mas nós como gestores, pessoas, o artigo 61 da LDB de 2009 fala, descreve os profissionais da educação escolar, e a lei de Fundeb não fala de profissionais da educação escolar, fala de profissionais da educação. Mas tudo isso foi esperado com o projeto de lei 3418 da deputada tocantinense Dorinha Seabra do DEM. Está lá de profissionais da educação, tem? Né? Tem 7, 8 linhas. Podia botar só uma, todo mundo, mas botou. Profissional, professor, secretário e tal. Secretário pode? Depende. Porque os contadores que não estudaram, que vêm desde a época do FUDEF, não pode. Não podia no FUDEF. Porque o FUDEF era da educação, do ensino fundamental. E o secretário da educação era da educação infantil e fundamental. Então até 2007 não podia pagar secretário da educação municipal com dinheiro do FUDEF. Por quê? Porque o secretário era da educação fundamental e da educação infantil. E o FUDEF era só fundamental. Depois de 2007, não tem mais o que discutir. Agora, se for Secretaria da Educação, Cultura, de Esporte, Juventude, Inovação, não pode. Mas se for Secretaria da Educação pura, pode. Psicólogo, nutricionista e assistente era pelos... Não, psicólogo e assistente era pelos 70 na lei. Parece que com essa nova lei que foi votada, eles vêm agora por 30? Não mudou a lei, repito, só veio esclarecer. Da mesma forma que eu dizia que desde janeiro era para pagar todo mundo, eu sempre disse que não podia pagar psicólogo e assistente social. Por que, Paulo Lira? Porque a fala do Paulo Lira, não.
que a LDB no artigo 71 diz: não são despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica, assistência social e psicologia. Então, o que é que essa lei nova agora fez? Só veio esclarecer: com 70 paga todo mundo, e se o município, o estado quiserem pagar psicólogo e assistente social com o dinheiro da educação, paga com os 30. Por quê? Porque a LDB, no artigo 71, deixa muito claro lá, inciso 4 ou 5, não são despesas de manutenção da educação, assistência suplementar de alimentação, portanto não pode se comprar merenda com dinheiro da educação, psicólogo, odontólogo, sociólogo e etc. O Fundeb, desde 2007, não faz distinção entre efetivos e temporários. Todos recebem. A importância disso da lei é que eu vi que alguns municípios, por isso que quando eu digo que eu faço plano de cargo, eu ligo tudo, alguns municípios colocam no plano de cargo do salário do magistério, que é uma lei ordinária, 14º salário ou 45 dias de férias. Só que o Estatuto do Servidor Público do mesmo município, que é uma lei complementar, portanto é uma lei hierarquicamente superior ao plano de cargos, diz que o servidor tem 13 salários. Então o plano de cargos do magistério pode criar a menos que eu mude o Estatuto, que eu corrija o Estatuto, ele não pode criar. Certo? Eu estava ontem aqui em Tocantins falando com o município que me disse que pagou a progressão, porque a progressão estava prevista na lei do município, mas o Tribunal de Contas de Tocantins mandou tirar. Esse negócio aqui desse ano está complicado. O Tribunal de Contas de Pernambuco disse que pode pagar bônus, o Tribunal de Contas de Piauí disse que pode pagar bônus, o Tribunal de Contas de Minas Gerais disse que pode pagar bônus, o Tribunal de Contas do Ceará disse que não pode pagar bônus, o FNDE disse que não pode pagar bônus, e, salvo engano, o Tribunal de Contas de Tocantins vai deliberar nesses próximos dias ou próximas horas. O que é que pode falar, o que é que pode fazer, sugerido, salvo engano, pelo Tribunal de Contas de São Paulo? Antecipa um terço de férias, antecipa a licença-prêmio, alguma coisa, ou programa pagar bônus, desembolsando no próximo ano. Faz todo o processo. Eu tenho dito, por onde eu tenho passado, que por toda a peculiaridade desse ano, o setor de licitações, o setor contábil, o setor financeiro dos municípios vão virar um ano de prontidão, tá? Então, dia 30, na hora que o banco disser a receita do Fundeb, imediatamente você vai saber qual foi o final da receita, vai saber o final da folha e se tem abono, quando tem. Vai ter abono. Aí, como o tempo está curto, você vai definir o abono da forma que quiser. Não tem regra para abono, certo? Não tem regra para abono. O correto, e aqui vai a sugestão, no início do próximo ano, já que a previsão da receita do Fundeb vai crescer mais ainda, o VAT vai mais que duplicar, vai ser 2,5 vezes. O correto é o município ter um critério para o abono. Porque ao contrário do que os sindicatos defendem, o dinheiro é meu, divide para todo mundo. Não. Obviamente que se o município estabelecer o critério, ele vai ter que dividir para todo mundo. Mas não existe. E eu sempre disse que o ideal é que esses recursos sejam distribuídos, privilegiando um compromisso, aquilo que o Solange disse há pouco. Eu não era obrigada, mas por compromisso com o meu trabalho, eu ia à escola sábado, eu ia rodar o mimeógrafo a álcool, né? E etc, etc, etc. Se naquela época tivesse para fogo, quando ela saísse para casa, ia ser, né? Tanto álcool que ela cheirava, ela ia ser contaminada. Certo? Então, o município, eu já fiz uma lei para o município, a pedido da então prefeita lá do Ceará, que diz o seguinte: se houver abono, a metade é para todo mundo, para ninguém se queixar. 30% é para os professores cuja evasão for menor que 10
e a aprovação maior que 85%. 20% para os professores cuja aprovação for maior que 95% e a evasão menor que 5%. Ou seja, eu dou o dinheiro não é do professor, o dinheiro é dos profissionais do magistério. Teve um município do Ceará que o prefeito me perguntou, em 2008, no primeiro ano de FUDEB. Foi criado em meados de 2007. Paulinho, vai ter dinheiro para abono, o que é que eu faço? Se eu fosse secretário de educação, se eu fosse prefeito, eu dava o abono. Esse ano, só para professor de educação infantil. Os professores fundamentais passaram, durante 11 anos, tiveram a oportunidade de abono. A educação infantil nunca teve. Então, no primeiro ano que virou FUNDEB, nada mais justo que reconhecer aqueles professores que passaram a vida trabalhando, inclusive para produzir alunos com ensino fundamental, e nunca tiveram abono, porque era FUNDEF. Quando eu fui gestora lá em Guaraí, teve um abono. No primeiro ano, aí reunimos os professores e discutimos como fazer esse rateio. E aí criamos critérios. Professores que tiveram falta não justificada perdia tantos por cento. Por exemplo, teve 3 faltas não justificadas, perderia 3%, jogaria no outro grupão. Quem teve 4, 5, 10, 15, 20, não justificado. Aqueles 20% jogaria para o outro grupão. Teve uma professora que perdeu 50% do abono e teve uma que não teve direito nenhum de receber. Isso foi um acordo entre eles. Foi encaminhado para a Câmara, discutido e aprovado. Ninguém brigou por ninguém. Porque valorizou aquele que se empenhou mais, aquele que se esforçou. E no próximo ano não teve nenhum que perdeu. No ano seguinte ainda teve um rateio. Depois não teve mais, porque houve reestruturação, valorização, aumento de salário. Mas esse foi o critério que foi criado. Não sei se se pode fazer isso hoje, né? Mas na época foi assim e fez uma diferença enorme. Porque sempre tem aqueles profissionais que enrolam, que enganam. Inclusive, teve uma professora que é diretora, um dia fez uma visita na casa dela. O que acontecia? Na quinta-feira, ela começava a tomar cerveja à noite. Na sexta, ela não ia porque estava de ressaca. Aí ela ia no postinho vizinho, lá na casa dela, e dizia que estava com problema de... Era asma, era alergia, era diabética. Enfim, e as próprias crianças diziam: tia, ela não veio porque ela estava bebendo e tal. E no ano seguinte, essa professora não teve falta. E a que perdeu 100%, ela não teve torcida nenhuma. Ninguém foi defender ela lá para dizer: não, ela tem que receber. Por quê? Porque o recurso foi distribuído com aqueles que tiveram mais compromisso. Você pode dizer que, né, você fala da forma direta, perdão, indireta. Você não pode dizer que vai desconsiderar. Porque o atestado, ele é um instrumento previsto no Estatuto do Servidor para justificar a minha falta. Tá? Tem nada a ver com o abono. O salário dele é sagrado. Agora eu posso definir os critérios, né, daqui como você fez. Para receber 100% do abono, tem que ter 100% de presença. Aí eu faltei porque eu tirei licença pessoal, eu faltei porque era batizado meu filho, faltei porque fui ter da minha sogra, não interessa. Está no critério, é 100% de presença. Porque é interessante esse episódio, como eu disse, eu fui subsecretário de Educação do Estado. Na minha época, a Secretaria de Educação do Ceará tinha 55 mil servidores, né? Eu cheguei na Secretaria de Educação do Ceará, dia 19 de julho, gravei para o aniversário da minha filha, em 96. Aí eu pedi a relação dos servidores da Secretaria, eram 800 servidores lotados da sede da Secretaria, 800. Aí eu fui mexer, aí eu criei uma frase, brincando, são 800 na lotação, 500 no dia do pagamento. Se você ficar do lado de fora, na hora que chegam os ônibus, são 300.
E se você resolver ficar um dia fora da sua sala, no quadro da secretaria, você vai contar 50 se mexendo. A secretaria funciona com aqueles 50. Só aqueles 50 que termina. Contratei a FIA USP, a Fundação do Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, para fazer uma reengenharia. Eu assumi em junho de 96 a Secretaria de Educação do Ceará, tinha 800 servidores. Em setembro de 97, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará tinha 300 servidores. Não demiti ninguém. Mas eu chegava no departamento lá, tinha 12 pessoas. O que é que vocês fazem? A gente faz um processo de diária dos servidores da Secretaria de Educação do Estado que se deslocam. Mas não tem 20 regionais? Eu tenho lá a regional do Crato, a regional em Juazeiro, a regional em Sobral. O que é que esse pessoal faz? O que é que faz aqui? Quem é que faz o processo de diária da região metropolitana? Não sou eu, doutor. Eu disse, quem for administrativo, procura a Secretaria de Escola para se lotar. Quem for professor, procura a sala de aula. Cheguei na assessoria jurídica da Secretaria de Educação, 30 advogados. 30 advogados na assessoria jurídica, só tinha uma procuradora. 29 eram professoras ou professores que fizeram direito. Pularam fora da sala de aula, aí estavam assinando documento lá, advogado. Vocês são advogados, não, vocês são professores. Vai todo mundo para a sala de aula, fica só ela aqui. Devolvi todo mundo para a escola. Fiquei com 300 servidores. É fácil isso? Não é fácil, né? Meu filho é que diz que na educação do Estado do Ceará tem pessoal que me ama e que me odeia. Eu não sei qual é a relação, se é bem meio, me interessa, eu saio, durmo todo santo dia com o dever cumprido. Então a gente tem que, posso definir critérios. Frequência é o melhor dos indicadores, por exemplo, os planos de cargos que eu tenho revisto, o estatuto do servidor, está lá que o servidor vai ser avaliado todo ano, inclusive com estágio probatório. Critério de avaliação, assiduidade, simpatia, pontualidade, meu filho, isso é obrigação. Mano. Qualquer servidor público tem que ter isso aí, porque foi contratado. Avaliação de desempenho profissional magistério, eu faço avaliando os meus alunos. Aumentou a evasão ou reduziu? Aumentou a aprovação? O pessoal, qual é a média da minha turma no SAEB? Então eu tenho que pegar os indicadores de avaliação da aprendizagem para avaliar o professor. Quer saber se ele está ciente, se ele chega ciente, se ele sai tarde, né? O professor, eu pago especialização, pago mestrado. Quantos trabalhos o professor publicou? Em quantos congressos o professor foi e apresentou trabalho? Quem para congresso, qualquer um vai. Inclusive se for para a próxima universidade. Mas você vai, professor profissional, eu sou servidor público federal, analista ambiental do IBAMA. Eu fiz especialização, eu fiz mestrado e fiz doutorado. Tudo voltado à minha carreira. Certo? Eu sempre fui não, eu comecei cedo a ser gestor. Então, tanto a minha especialização quanto o meu mestrado e até meu doutorado, né, tinham que estar ligados à minha atividade e à gestão, que era a minha prática. Então, isso eu transformo em critério, não precisa nem de lei. Eu tenho que ter uma lei autorizando, também não preciso, mas é bom ter uma lei autorizando a pagar rateio. Né? E boto lá, de acordo com critérios a serem publicados em portaria ou no decreto do chefe do executivo, porque isso vai mudando ao longo do tempo. Né? O pessoal tem o tesão do Brasil botar tudo em lei, e eu detesto negócio de lei. Né? Hoje, para definir no apartamento se o cachorro sobe no elevador de serviço ou no elevador social, tem que mandar para o Supremo Tribunal Federal e pior que eles recebem lá o ministro Supremo, puxa lá o processão para dizer se pode cachorro sobe no elevador social. Agora tem um congresso aí, Brasília. O ato mais importante da Câmara de Deputados de Brasília, semana passada, foi dizer que cachorro pode entrar lá dentro. Bom, gente, em função do horário, se tiver mais alguém que fazer algum comentário para a gente finalizar. Mas antes de vocês saírem, quem recebeu o kitzinho, vem aqui rapidinho para a gente tirar uma foto. O Leonardo Paulo pediu.